vamos falar sobre contrato de compra e venda. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Iremos dar continuidade ao contrato de compra e venda. Bom, estamos estudando a respeito das cláusulas especiais das cláusulas adjetas. Agora nós vamos trabalhar com essa terceira cláusula especial, dessa terceira cláusula adjeta, que é a preferência, também chamada de preempção ou prelação. A preferência, preempção, prelação está prevista nos artigos 513 ao artigo 520 do Código Civil. O que vem a ser esse direito de preferência? Bom, esse direito de preferência, nada mais é do que o seguinte: no contrato de compra e venda, pode as partes, ou seja, comprador e vendedor, estipular o seguinte: que caso o vendedor, caso o comprador resolva lá no futuro vender aquele bem, ele tem que dar preferência, para o vendedor comprar. Então, o vendedor passa a ter preferência em relação a terceiros na compra deste bem. Esse é o chamado, direito de preferência, prelação ou preempção. Veja que aqui a preferência é fruto da autonomia privada. Ou seja, as partes acordaram sobre essa cláusula. Não se trata de uma preferência legal, como por exemplo ocorre lá no artigo 504 do Código Civil, que trata do condomínio. E veja, por ser uma preferência convencional, se ela não for respeitada, se essa cláusula não for respeitada, o que vai acontecer? Vamos imaginar que o comprador resolva no futuro vender e não dá esse direito de preferência ao vendedor. Nesse caso, o vendedor só poderá fazer uma única coisa: buscar indenização, reparação de dano, seguindo o prazo comum, seguindo aquele prazo comum de 3 anos. Diferentemente da preferência legal, como por exemplo ocorre no artigo 504. Porque na preferência legal do artigo 504, não respeitado o direito de preferência, a pessoa tem o direito de depositar o valor e ficar com a coisa. Aqui não. Aqui a pessoa unicamente vai poder buscar reparação do dano por não ter observado essa cláusula. Aqui veja que na preferência, então, não existe direito potestativo nenhum. Não existe direito potestativo. Aqui não há um estado de sujeição em que o comprador vai ter que entregar a coisa ao vendedor. Aqui o que houve é apenas um inadimplemento do contrato, um descumprimento em relação a uma das cláusulas do contrato e que gera responsabilidade civil e indenização por perdas e danos. O direito de preferência, pode envolver tanto bem móvel quanto bem imóvel. Não há problema nenhum. Pode ser bem móvel, como pode ser bem imóvel. Já vimos que na retrovenda só envolve bem imóvel. E aqui a venda contente, venda sujeita à prova, envolve bem móvel. Bom, temos também em relação à preferência, prelação ou preempção, a questão do prazo. Veja, em se tratando de bem móvel, o prazo dessa cláusula, de validade dessa cláusula de preferência, em se tratando de bem móvel, é de 180 dias. Em se tratando de bem imóvel, o prazo é de 2 anos. O que significa dizer, celebrado o contrato de compra e venda, posto essa cláusula adjeta, essa cláusula especial, durante 180 dias, se for bem móvel, ou 2 anos, se for bem móvel, as partes devem respeitar essa cláusula. Essa cláusula tem validade e, se descumprida, como vimos, gera direito à indenização. Esse prazo aqui é o prazo máximo previsto pelo legislador. E essa norma é uma norma dispositiva. E sendo uma norma dispositiva, é possível que se estipule um prazo menor, um prazo inferior. Por exemplo, 120 dias.
no caso de bem móvel, por exemplo, 1 ano no caso de bem móvel. Agora veja, nós temos o artigo 516 do Código Civil, né, que trata de 2 prazos. Prazo de 3 dias para bem móvel e prazo de 60 dias para bem imóvel. Que prazo é esse? Esse é um prazo dado, esse prazo é um dado, é um prazo dado a quem? É um prazo dado ao comprador, né? É um prazo dado ao... aliás, é um prazo dado ao vendedor, né, para que ele, né, manifeste se quer ou não comprar. Se ele quer ou não comprar esse bem. Né, de ficar com esse bem pagando o valor. Então, veja, não confundir esse prazo com esse. Esse aqui é o prazo de validade da cláusula. Né? Esse aqui é o prazo que, depois de notificado, né, no caso aqui o comprador notifica o vendedor e fala, ó, eu quero vender o bem. Você quer comprar? Se você não quiser comprar, eu vou vender para um terceiro. E aí, então, ele tem um prazo de 3 dias ou 60 dias, a depender se o bem é móvel ou imóvel. Esse é o prazo previsto no artigo 516 do Código Civil. Além disso, é importante a gente tratar, né, do seguinte: a preferência constitui, na verdade, uma promessa unilateral de um contrato futuro. Por que é uma promessa unilateral de um contrato futuro? Porque nesse caso aqui, veja, o comprador, né? O comprador aqui, aliás, o comprador está prometendo, né, ao vendedor, né, dar preferência, né, de compra a ele, caso ele queira futuramente vender aquele bem. Não só vender, como também dar em pagamento, dação em pagamento. Então, a preferência configura uma verdadeira promessa unilateral de contrato futuro. Além disso, né, essa cláusula digesta, chamada de preferência, preempção, prelação, né, constitui um direito personalíssimo, intuito personae, que significa dizer que não se transfere aos herdeiros. Não é possível transferir, né, por um negócio jurídico. Morre com a pessoa. Então, transcorrido esse prazo aqui, cessa. Né? Não é possível a transferência justamente pelo caráter personalíssimo desse direito de preferência, que é diferente da retrovenda. Na retrovenda, como nós vimos, era possível, né? Era possível a transmissão desse direito. Na preferência, não. Na preferência, não é possível a transmissão. Além disso, nós temos, né, dentro ainda da preferência, dessa cláusula digesta chamada preferência, prelação, preempção, temos também o Instituto da Retrocessão. O Instituto da Retrocessão está previsto no artigo 519 do Código Civil. E o que vem a ser essa retrocessão? Bom, a retrocessão envolve o poder público. O poder público, né, ele pode, né, intervir na propriedade privada. E uma das formas de intervenção da propriedade privada pelo poder público, né, é a desapropriação, é a expropriação. O poder público pode desapropriar o bem do particular mediante prévia indenização. Né? Vai ter que pagar o valor em dinheiro, né? E segundo o valor, um valor justo, né? Um valor seguindo aqui o valor de mercado. Nesse caso aqui, se o poder público resolver desapropriar esse bem, ele tem que motivar. Quais são os motivos que levam o poder público a expropriar o bem? Ele pode expropriar por necessidade pública, pode expropriar por interesse público ou por interesse social. Mas vamos imaginar que o poder público desapropria o bem e simplesmente não faz nada com aquele bem. Se o poder público desapropria o bem e não faz nada com o bem,
né, não dá a destinação, né, a finalidade social, né, que motivou esse ato expropriatório, é possível, né, que aquele bem expropriado volte à propriedade do expropriado, da pessoa que foi desapropriada do bem. Né? Nesse caso, é lógico que o negócio vai ser desfeito, né? E vai ter que levar em consideração o que agora? O valor atual da coisa, né? O valor de mercado. Então, se na época que houve a desapropriação valia 100 mil e depois passou a valer 200 mil, por exemplo, né? Havendo eu exercer esse meu direito de retrocessão, vou ter que devolver para o poder público pelo valor atual, que agora vale 200 mil reais. Né? Então, segue o valor atual da coisa. Isso quando não houver, né, quando o poder público não der a destinação, a destinação que motivou, que fundamentou o ato expropriatório. Agora veja bem, o STJ, em relação à retrocessão, diz que não haverá retrocessão quando o poder público desapropria e dá uma finalidade social diversa. Exemplo, o poder público desapropria um imóvel, né, dizendo que vai construir um hospital. E ao invés de construir um hospital, ele constrói uma escola. Não há problema nenhum. Né? Se ele deu a finalidade social, não poderá o expropriado exercer o direito de retrocessão, previsto no artigo 519 do Código Civil. Bom, eu vou dar uma pausa aqui e depois nós vamos trabalhar com a cláusula de reserva de domínio